Você já parou para pensar ou analisar por que tantos desenvolvedores qualificados não conseguem passar em entrevistas internacionais para startups americanas, europeias e não conseguem ganhar salários em dólar? Pois bem, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer uma análise de uma especialista de fora, com um olhar dentro do mercado, para que você consiga identificar os principais gaps que podem estar te atrapalhando a conquistar essa vaga. Let's go! E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Ianca Cavalcante, sou especialista em inglês para carreiras e também CEO da Let's Go For. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga, se inscreva, me segue lá no LinkedIn, porque nós postamos dicas diárias que eu tenho certeza que vão te ajudar. Agora vamos falar algo sério que tem acontecido com bastante frequência. Desenvolvedores super qualificados que não conseguem passar no processo seletivo da gringa. E aí, quando a gente fala de processo seletivo, primeiro a gente tem que contextualizar e entender o cenário como um todo. Primeiro, existem três principais etapas que um desenvolvedor passa para conquistar esta vaga. A primeira é a entrevista com RH. Normalmente são aquelas perguntas usuais que a gente visualiza aqui no Brasil mesmo sobre seus resultados, sobre a sua experiência, sobre projetos que você tem trabalhado. Em um segundo momento, esses profissionais realizam as entrevistas técnicas. São aquelas que traz o pavor, o medo aí da galera na hora de colocar a mão na massa e em um curto período de tempo provar as suas habilidades, o que a gente chama aí de hard skills. Em terceiro e última parte do processo, a gente tem as entrevistas com o gestor, stakeholders ou clientes. Nesses casos, seria mais um momento de negociação, de mostrar a performance e mostrar o quanto você pode contribuir ali para a empresa. Legal, Yankee, entendi as três etapas do processo, mas por que muitos desenvolvedores não passam, mesmo com a qualificação, mesmo com toda a entrega que eles têm para essas empresas? E aqui eu vou te explicar em detalhes. A comunicação, de fato, é o grande divisor de águas nesses três cenários. Yanka, mas na técnica, não é só mostrar as minhas habilidades técnicas? Na verdade, não. Eu já vi muitos desenvolvedores, muitos profissionais da área da tecnologia passarem por essa segunda etapa sem ao menos ter finalizado o código. Então, entenda, a comunicação de fato é o que vai determinar se você está dentro ou fora. E aí, quando você fala, Ianca, de comunicação, você está falando de fluência em inglês? De proficiência nível C1, C2? Não. É aqui um segundo erro que todo mundo cai nessa armadilha e acaba se prejudicando. Quando a gente fala de fluência e proficiência, existe uma diferença gigantesca. Proficiência é aqueles selos que a gente ganha ali ao fazer uma certificação internacional, como um nível A2, B1, C1, C2, enfim. E normalmente nas descrições das vagas eles relatam esse nível de proficiência. E aí é que tá a grande armadilha. Você bate o olho naquele B2, C1 e fala: essa vaga não é para mim, não tem o nível de proficiência desejado. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui nos comentários, quero entender o seu cenário, mas eu tenho certeza que alguns de vocês já sentiram isso. E aí é que está o grande erro, porque proficiência é diferente de fluência. Em contrapartida, eu já vi vários profissionais com nível de proficiência B1, por exemplo, passando nas entrevistas que exigiam um nível de proficiência C1. Então, visualizem isso que eu estou explicando aqui. Não é sobre proficiência, é sobre como você se comunica de forma estratégica e eficiente. Ok, Anca, entendido. Então, eu não preciso estar no C1 para passar nas entrevistas. Beleza, mas como que eu vou lidar então com essa comunicação? É aí que a gente entra na venda pessoal estratégica em inglês. Quando eu falo do pitch, provavelmente você já ouviu falar em pitch ou elevator pitch.
é uma expressão bem usual em que a gente utiliza para fazer a venda pessoal dos nossos serviços, da nossa experiência e tudo mais. Preste atenção em uma coisa muito importante: recrutamento brasileiro é diferente de recrutamento internacional. Recrutadores brasileiros buscam tempo de casa, nome de casa, certo? Da empresa que você trabalhou conta muito tempo de experiência, conta muito tudo essa fachada, vamos dizer. Agora, quando a gente fala de mercado internacional, não. Quando a gente fala de mercado internacional, o que conta é o seu impacto, resultado, a sua contribuição para que a empresa atinja o patamar desejado. Então, por isso que a comunicação é totalmente diferente em um recrutamento internacional. Por isso, meu amigo, presta atenção no que eu estou te falando. Você deve investir numa venda pessoal e de experiência em que gere impacto, resultado para a empresa. E aí a gente entra numa técnica muito famosa no inglês, que recrutadores internacionais validam, que é o método STAR. Provavelmente você já ouviu falar nesse método, que significa, é um acrônimo das palavras Situation, Task, Action, Result. É o momento em que você contextualiza um projeto, por exemplo, em que você trabalhou, qual era o seu papel dentro desse projeto, quais ações você realizou e quais foram os seus resultados quantitativos, mensuráveis. É isso que o recrutador internacional ele quer ouvir de você. E para isso você não precisa de um nível de proficiência C1, C2. Basta você entender o que o recrutador ele quer ouvir e lapidar o seu discurso em inglês baseado nessas informações. Eu trouxe aqui o exemplo do STAR, que é uma técnica de comunicação, mas existem muitas outras que podem ser facilitadores na sua comunicação dentro das entrevistas em inglês. Então, agora eu quero que você faça uma reflexão. Durante as entrevistas, você tem se vendido de forma eficaz, eficiente, mostrado resultado mensurável e causado impacto no seu discurso? Se sua resposta foi não, provavelmente o problema não é o seu inglês, e sim o modo em que você está expondo toda essa trajetória, toda essa experiência, essa bagagem que você carrega. Outro ponto importante, entenda, não é 10 anos de experiência, 20 anos de experiência que te coloca dentro de uma empresa internacional. O que te difere é o seu potencial e a sua autenticidade, o quanto você pode contribuir através das suas soft skills, hard skills, mas juntando tudo, trazendo impacto, gerando resultado mensurável para a empresa. Então agora eu sugiro você fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu apresentei aqui e reflita como está o seu inglês estratégico. Eu não estou perguntando do seu nível de proficiência de inglês, eu estou perguntando quanto de impacto você causa quando você abre a boca para se comunicar e falar da tua experiência. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conseguir ler aí o seu projeto, a sua trajetória, a sua experiência e contribuir de alguma forma para o seu crescimento profissional. I hope to see you soon. Bye bye.